O festival esse ano, né, tem um valor agregado aí muito importante, é um festival tradicional, ele é reconhecido aqui em Diamantina, e o fato dele conseguir trazer, né, dentro desse tema da Era dos Extremos, os temas contemporâneos, né, que tenha atingido todos nós enquanto sociedade civil, né, é super relevante. Então tem dois aspectos nesse sentido. O primeiro deles, né, é muito relevante de retomar essa discussão sobre a questão da mineração, agora colocada em outra escala e que envolve, obviamente, né, os povos e comunidades desse território, tem os interesses das empresas, né, tem o interesse da gestão pública. Então são diferentes olhares em torno de um tema que está impactando todos e todas, né, de uma forma bastante contundente. E uma outra dimensão é o fato de que esse evento também está se abrindo, então, para trazer o olhar da academia, né, da universidade, das pesquisas científicas, mas também dos povos e comunidades que estão nesse território. Então, priorizar pessoas das comunidades, das organizações populares desse território é fundamental para que elas também possam ter o seu lugar de fala, né, e sua análise da realidade, né, enfim, né, e a partir do que tem acontecido nesses territórios. Então, é muito relevante, né, e que o evento possa continuar trazendo um pouco esse formato, essas provocações. É importante registrar um outro aspecto também, que é o fato do FIST estar sendo, né, um evento que se propõe a ser realizado dentro da cidade. Então ele proporciona espaços que podem ser também, né, contar com a participação da população no dia a dia dela, enfim. Aí vocês cortam aí, né? Ficou ótimo. Nós temos um desafio muito grande em torno da mineração, e não é só de lítio, mas é de ferro também, de ouro, diamante, de granito, em todo o Vale do Jequitinhonha, que é a falta de informações, né? Então é uma atuação que muitas vezes fica restrita às empresas ou à iniciativa pública do ponto de vista dos licenciamentos, né? E as comunidades que estão sendo atingidas por esse processo, em alguma medida realocadas, né? É um processo que precisa ser estudado, aprofundado um pouco mais. No caso, a mineração de lítio hoje ela está com uma maior evidência, né? Dado o debate da transição energética, existe uma série de discursos, né, principalmente das empresas que têm atuado nesse setor, no sentido de convencimento internacional, né, sobre a sua responsabilidade social e ambiental em relação ao processo de exploração do lítio, mas que quando a gente vai ver a realidade das comunidades hoje que estão no entorno já das áreas de exploração, esse discurso começa a parecer um pouco contraditório, né, porque as comunidades já vivem um contexto após o início, né, do processo já de escassez de água, e agora, né, uma água que pode estar comprometida, né, na sua condição de consumo humano ou descentação animal, sem falar, né, da dimensão ambiental também e do respeito ao direito ao território, porque nós estamos falando de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas que existem nesse território, de comunidades tradicionais, sejam elas quilombolas, groteiras, chapadeiras, ou, né, seja como elas se autodenominem, né, isso está em aberto ainda esse processo, mas o fato é que elas existem nesses territórios, elas têm um modo de vida, e há uma biodiversidade no Vale do Jequitinhonha associado aos diferentes biomas que a gente tem nesse espaço, e ao encontro desses biomas em alguns momentos que cria, né, uma formação vegetal endêmica regional que pode estar sendo ameaçada, né, no contexto de avanço de uma mineração tal como ele está sendo projetada, né, de avanço de novas áreas. Então a era de extremo se traduz um pouco nisso, né, embora a gente tenha uma agenda global colocada da mudança climática, da transição energética, que são pautas relevantes para a humanidade, a gente não pode avançar nessa pauta com uma contradição fundamental, que é de não ouvir esses povos, essas comunidades, esses territórios que estão sendo exterminados para garantir a exploração do lítio, né? Então, um extermínio, né, que está acontecendo aqui, né, uma violação de direitos, enfim, é preciso a gente avançar nesse debate, inclusive com as empresas, com a iniciativa pública, né, uma mediação mais eficaz da iniciativa pública, né, desses interesses que muitas vezes são antagônicos nesse sentido, para garantir territórios, né, protegidos em alguma medida, e os territórios que já estão sendo impactados, as comunidades que já estão sendo impactadas, que elas possam ter ações de mitigação, que elas possam ser devidamente amparadas, para que o futuro desses jovens e dessas pessoas também possa ser resguardado frente a essa demanda que é global, né, todos reconhecem ela, mas que não pode ser feita a revelia, né, da custa dessa zona de sacrifício, né, como tem sido chamada.